Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no código 007 e quer participar com a gente desse momento extraordinário, esse momento de extrairmos os códigos extraordinários da Bíblia. E hoje nós vamos estar aqui lendo Provérbios capítulo 3. Você que está aqui, não saia desse canal, fica aqui até o fim, que vai sair aqui códigos poderosos. São as pérolas preciosas, direto do Kairos, para você alinhar o seu corpo, alma e espírito. Você vai estar alinhando as suas três esferas aqui, fortalecendo num todo, para desfrutar da vida plena do Senhor. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que viéssemos ser rico. Ele diz que deu a sua vida pela nossa. Ele falou que se fez pobre para que viéssemos ter vida. Então, se você está aí, não saia, não desligue, que nós vamos estar aqui desfrutando e usufruindo do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 3 e eu vou começar orando e apresentando os pedidos, apresentando toda a galera, apresentando todos aqueles que estão e aqueles que não estão. Beleza? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor aqui nesse momento, primeiro lugar, Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, agradecer por eu respirar, agradecer pela vida de cada um desses que aqui estão, agradecer pela vida de cada um daqueles que vão entrar, aqueles que não puderam entrar, aqueles que estão se preparando para o DIP, Senhor Deus Todo-Poderoso, logo mais às 16 horas. Então, apresentamos a cada uma dessas vidas, essas pessoas que estão viajando, Senhor Deus. Aqui, a Anaí, ela está saindo do Rio agora, em destino a São Paulo, para desfrutar num poder do Senhor. E aqui também está a Andréia. Pai, alcança ela e todos os seus familiares, alcança todos aqueles que estão em viagem para cá, para aqueles que já chegaram, aqueles que vão sair ainda, seus familiares, todos aqueles, Pai, que estão encaminhando para esse evento, que o Senhor alcance a eles, cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Apresento também a cada um dos pedidos, Pai, que nesse grupo foram colocados, porque se essas pessoas colocaram, é porque elas acreditam que o Senhor já operou. O Senhor disse que tudo é possível àquele que crê. Então, eis aqui, Pai, apresentamos a cada um deles. Apresentamos todas as nações, apresentamos tudo e todos, Senhor Deus Todo-Poderoso, perante o Senhor, que é um Deus soberano, é um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus Todo-Poderoso, todas as nações. Pai, essas nações que estão sendo assoladas pelo esse vírus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor alcance, que o Senhor livre, que o Senhor dê, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, clareza a cada um deles da sua glória, da sua grandeza, Pai. Oh, porque o Senhor disse que é na fraqueza que opera a grandeza do Senhor, a força do Senhor, Pai. Então, apresentamos a cada um desses, Senhor Deus, perante o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Apresentamos Israel, Pai, que está passando por lutas nesse momento. Senhor Deus, alcança cada um deles com essa paz que excede todo entendimento. O Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é o alfa, o Senhor que é o ômega, o Senhor que é o início, o Senhor que é o fim, o Senhor que é Deus soberano, Pai. Entregamos sim a cada um, Senhor Deus, nas tuas mãos. Se tiver algum mal, se tiver alguma força contrária, eu amarro, eu repreendo, eu anulo, eu desfaço, eu digo, sai em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu coloco a bênção do Senhor sobre cada um desses que aqui estão, sobre cada um desses, Senhor Deus Todo-Poderoso, que não vão poder entrar, os que vão entrar, os que já estão aqui, Senhor Deus, e todos os seus familiares, a cada um daqueles que está no grupo, Pai. O grupo que se fizeram, Senhor Deus, para ir para o evento, o grupo que estão aqui do 007, a cada um daqueles, Senhor Deus Todo-Poderoso, alcance com seu poder, sua misericórdia, com a sua clareza, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que venha ser o Senhor e não nós. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Amém, amém?
Amém, amém. Cheguei pro amém. Chegou pro amém, demorou. É nóis. Olha aí, Andréia. A Ângela chegou. Aí, Naí. Chegou a Ângela agora. Agora Porque vocês estavam falando que era só homens? O que é? Não, ela tava falando, cadê a Ângela? A Ângela para ler. A Ângela está tentando arrumar mala fui tomar banho. A Naí tá dentro do ônibus vindo para cá. Oxe. O Leandro falou que ia entrar hoje. Tô esperando ele, eu mandei o link lá. Mas vamos nós, né? Vamos que vamos, tá Hoje, tudo certo. Provérbios 3 aí, vamos embora. Cheguei pro amém. Chegou para leitura. Amém. Eu não sei se vai dar para ler tudo, porque são 35 versículos. Não tem problema. Mas vamos lá. Se quiser, eu leio todo. Pode ler todo, Ângela. Olha lá, as mensagens. Lê as mensagens aí primeiro, vai. Amém. Precisamos também das suas leituras. Amém. Amém. A sua chegou hoje. É muito legal. Ela é parecida com essa, não é? A minha não é de estudo, peraí. A minha não é de estudo. A que chegou é de estudo. A minha é velhinha. Mas é por isso, é isso aí. Pelo batismo, vamos batizar é um evento importantíssimo. Ela tá falando, tem como dormir desse jeito? Não tem. Não tem. Ela disse que tá ligada no Depois eu te 1000 mostro. volts. Se você estiver muito curiosa, depois eu te mostro. Guarda o coração para amanhã, hein? Ou para mais tarde, né? Guarda lá, vamos lá. O sábio ama e obedece a Deus. Olha o título. Não sei como está o seu aí, Alex, mas o sábio ama e obedece a Deus. O meu não tem título, acredita? Não? Não. Ele começa, o 3 começa assim: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-os ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim, encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos de generosidade. Eu vou só dar uma pausa aqui para enviar o link para uma pessoa que está pedindo aqui. Manda aí. Eu mandei lá no grupo do... Na verdade, a André já deu uma agitada lá no grupo do DIP. Eu nem entrei lá, eu só mandei aqui. A André já tacou fogo lá e eu joguei o link lá agora. É isso aí, André. Vamos lá. Eu parei no 8. Vou ler o 8 agora. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os seus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende ao filho, a quem deseja o bem. Bem-aventurado o homem que na sabedoria, que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra entendimento. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata, e o lucro que ela proporciona é o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar pela vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria
são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça, quem a ela se apega será muito feliz. Por meio da sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs, e as chuvas de tempo em tempo. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos. Guarda o teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguros no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência da calamidade, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança. Em qualquer circunstância, guardará os seus pés de caírem em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã, e eu te darei algo. Se o tens disponível agora e podes ajudar, não planejes o mal contra o teu próximo, que confiadamente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez mal evidente. Não tenha inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém o justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele ri com desprezo dos arrogantes e zombadores, entretanto concede graça aos humildes. A honra é preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Amém. Forte, hein? Demais. Esse é forte. É um dos provérbios que eu gosto muito. Eu ouvi você falando. Eu gosto do 3. Você ouviu falando do 3, né? O que eu não gosto, né, Alex? Verdade. Eu gosto se referindo à Bíblia. Você viu que tá a Andréia, tá a Andressa e tá a Andréia Vasconcelos. Andréia Ferraz, Andréia Vasconcelos. Puxa, o Hoje pessoal é tudo gosta da A, Andréia. olha. Só a Nair para quebrar aqui e o Pedro. Não, então, o Pedro é a Adriana que é a minha esposa. Então é A. Só tem a Nair, que tá com outro nome. O resto é tudo com A aqui. Olha isso. Oh, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Então, Salomão... A Nair tá rindo aí. Só um N para ser diferente, né, Nair? Aí a gente só vê os As da vida. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. A gente vê que quando a gente fala de coração, a Bíblia fala da alma, né? A gente está falando de alma. A gente está falando de... Quando fala coração, né? É alma e mente. Alma e mente. Porque ele está falando de dentro. Porque nós somos um ser trino, né? Espírito, alma e corpo. Não é do espírito. O espírito está pronto. Está pronto. Ele está falando da alma, né? A gente está falando do que está dentro aqui. Dentro porque é a parte que a gente não vê, porque não é o corpo. As 3 esferas e está no meio. Tá muito forte. Tanto que lembra que eu tinha comentado com você que o DIP é devido à galera. Aí quando eu vou olhar o título lá, o que é? Consciente e subconsciente. Tudo a ver com as 3 esferas. Tudo a ver com as 3 esferas. É o que a gente mais fala, é o que mais a gente tem aprendido e
E quanto mais eu estudo, mais eu vejo a autorresponsabilidade, como a gente tem que entender isso aqui. Porque ele está falando, aqui ele está falando que a parte do guardar é nossa. Ele está falando para o filho dele, você tem que guardar. Ele não está falando, olha, eu vou guardar, eu vou te ensinar. Como você, pai, vocês, mães, vocês ensinam. A mente como sendo coração, isso. Mas no original, ele sempre traz como alma ou mente. Quando você vai para os originais, ele traz como alma ou mente. Depois, na sua vai ter um rodapé grande que explica um monte de coisa. Só não tem o Strongs. Só não vai ter os Strongs. Os Strongs é um pouco mais, porque aí você vai mais para o original. Os Strongs vão mais para o original. E aí tem muita coisa também, né, Angela? Geralmente é um aplicativo que tem. Aí é o aplicativo. Opa, eu estou voltando aqui. Vamos lá. Alguém perguntou aí, ó, o que são os Strong? Strong é uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia com números que foram traduzidos. Deixa eu achar que eu já mostro. Eu acho que eu vou conseguir. Essa é uma Bíblia normal, mas se eu clico nas palavras, deixa eu ver se eu acho alguma aqui, ó. Apareceu. Ó, aí. Aparece. Isso aqui é um número strong, porque cada palavra, no original, tem uma tradução. Então, ele busca lá para a palavra do original, do hebraico, do grego. Então, isso chama os strongs. Aqui, guarde os meus mandamentos do teu coração. Coração, tá aqui, ó, o ser interior, mente, vontade, coração, inteligência. Parte interior do meio. Olha aí, Alex. Parte interior do meio. Do meio. O meio das coisas, o coração do homem, a alma do homem. A mente, o conhecimento, a razão, reflexão, memória, inclinação, resolução, determinação, vontade, consciência, referindo-se ao caráter moral, como um lugar dos desejos, como lugar das emoções e paixões, como lugar da coragem. Pronto, acabou. Quer mais o quê? A explicação do coração no original. No original, ela tem duas letrinhas. Chama Lab. E ele tem. Depois eu mando para vocês aqui o print. Se vocês quiserem também ter o print, tem que cair lá no link do Instagram, que vai ter o link para cair aqui no Telegram, e eu vou compartilhar aqui no Telegram com o pessoal para saber. Então, se vocês tiverem curiosidade também de saber o que é o Strongs e o que quer dizer coração, então cai para dentro, não perde tempo. Verdade. Então, coração é tudo isso. Então, a gente está falando que a responsabilidade é nossa de guardar. Então, nossa responsabilidade, ele está falando para o filho, ele está falando, filho, eu estou te ensinando, mas você tem que guardar. Permite que o teu coração guarde, permita que o teu coração guarde, olha como é forte. Porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Os mandamentos aqui, ele fala de preceitos, os preceitos mesmo, que era o Pentateuco, e também os mandamentos que o pai estava reproduzindo. Então, Davi ensinou Salomão, que Salomão está ensinando o seu filho. Os filhos, né? E a gente vê que o filho mesmo de Salomão não guardou, porque Roboão acabou, isso para mais para frente, mas Roboão foi quem perdeu o reino por falta de sabedoria. Então, ele ouviu tudo que Salomão tinha para dizer. Toda essa sabedoria ele não colocou em prática. Então, é uma decisão pessoal colocar ou não em prática. Porque o filho recebeu, mas não colocou em prática.
É tanto que o conhecimento, na realidade, só vira sabedoria quando se pratica, né? Na verdade, a sabedoria é o conhecimento colocado em prática, não é isso? Em prática. Então, ele ouviu, mas não colocou em prática. Na hora que o pai veio a falecer, veio a faltar, esse filho não pôs em prática o que o pai ensinou. Então, ele teve vários filhos, claro, com 1000 mulheres, como a gente já falou, né? Teve muito filho. Já pensou? Teve muito filho, mas a gente vê aqui que ele fala: eles prolongarão a sua vida, eles te concederão plena prosperidade. Por isso, quando eu comecei a seguir, quando eu comecei a aprender sobre autoconhecimento e tudo, foi muito por Salomão, né? Os princípios. Hoje, a maioria dos players, a maioria dos livros falam da sabedoria de Salomão. A maioria dos livros estão falando. Por quê? São princípios. Se você colocar os princípios em prática, você vai ter prosperidade, paz, e ele prolongará a tua vida. Porque a gente vai estar vendo que são só princípios que preservam vida, que dão sabedoria, que trazem. Porque ele fala, depois ele continua, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Então, o que é benignidade? A bondade e lealdade. Para você ser leal, você tem que entender o que é temer ao Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que lembrar que Jesus resumiu em 2 todos os mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu só consigo me amar, se eu entendo que eu sou amada. E eu só consigo amar ao próximo se eu entender o que é o amor de Deus. Então, ele fala que isso vai me garantir a lealdade. Porque você não é leal se você não tem temor a Deus. É o 1,7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pode falar, Senhor. Ângela, é muito claro, você só lê aqui com calma, você percebe que é muito profundo. Quando se lê o 2 aqui, ó, porque eles aumentarão os teus, que aqui onde o 1 fala, né? Para dar ouvido, para atender. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Beleza, ponto. Aí, ó, porque eles aumentarão os teus dias, ó. Seus dias serão acrescentados na terra, quando isso, e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, é muito profundo, né? Quando você, às vezes, você lê aqui e passa batido, mas se você pegar isso daqui, se você atendeu o primeiro aqui, todo o 2 ele acontece. Quando? Quando você atendeu o primeiro. E aí é onde o pessoal fala assim, quem ama a Deus? É aquele que guarda os seus mandamentos. Quando você guarda os seus mandamentos, você está amando a Deus e seus dias serão acrescentados. Você terá paz, você terá prosperidade, etc, 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 etc. Olha só nesses 2 versículos que você falou. Provérbios a gente vai parar em cada versículo se a gente ver, porque é muito profundo. E é muito claro também. Se você parar aqui, tipo, não tem nada obscuro, não tem escondendo nada. Tá muito claro isso aqui. Pode continuar, senão a gente não vai chegar. Não, ele fala aqui, ó, o temor do Senhor, ele volta aqui no comentário, ele volta, faz exatamente o comentário que eu fiz de 1,7, que ele proporciona saúde ao corpo, paz no espírito e, portanto, vida longa. Isso é alinhamento. A vida longa é consequência, porque saúde no corpo, paz no espírito, porque eu estou alinhando a minha alma. Eu estou ouvindo, retendo e colocando em prática. Decidindo pôr em prática, porque guardar é uma decisão. É uma decisão consciente, né? É minha. Aí isso vai me proporcionar vida longa.
a promessa do quarto mandamento do Senhor, que faz parte também dos ensinos de Jesus. Salomão orou pedindo sabedoria, e Deus lhe prometeu prosperidade, longevidade saudável, se permanecerem obedientes à minha palavra. Então, longevidade saudável é cumprir mandamentos, temer. Por quê? Você vai cuidar das 3 áreas. Você vai cuidar do espírito, você vai cuidar da sua alma e você vai cuidar do seu corpo. Isso resulta em saúde. A gente tem falado muito, né, a Simone, saúde de dentro para fora. A gente tem aprendido a cuidar da nossa alma. Mas não tem como se a gente não tiver como aqui. Aqui nós estamos cuidando também do nosso espírito. Oi. É o espírito, que a gente está alimentando o espírito, mas a gente está cuidando da nossa alma. Porque aqui a gente está fixando o conhecimento. E É o cuidar do corpo, brainstorm. como que é? Brainstorm, tempestade de ideias. E outra, você cuidar do corpo, isso você está se amando, correto? Sim. Cuidar do corpo é se amar. Então, se você se ama, você vai ter condições de amar alguém. Se você ama alguém, você consegue amar Deus. A Bíblia fala isso. É um amar sem ser narcisista, né? É um amor de cuidado, mas porque a gente entende, e não por vaidade. O corpo é o templo, exatamente, Andréia. Por isso que a gente cuida, não por vaidade, não por narcisismo. Ai, porque eu me amo. Eu me amo, sim, porque eu sei que eu sou templo. Então, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da atividade física. Eu gostaria de fazer mais, mas por enquanto, estou fazendo pilates. Mas eu cuido muito da minha alimentação, cuido de vitamina. Por quê? Eu sou templo. Eu não posso tratar o templo de qualquer jeito. Olha o zelo que todos os povos tiveram com os seus deuses, com as coisas. Por que a gente, que é templo do Deus vivo, vou tratar o templo de qualquer jeito? Colocando para dentro qualquer coisa, pondo lixo. Né? Tem gente que não liga, põe lixo para dentro e tudo certo. E esse lixo, quando se fala, ele tanto pode ser alimentício, né? Com alimento, como pode ser com palavras para a alma. É lixo também, né? Lixo, porque a gente tem os meios de entrada, né? Os olhos, estou sentindo cheiro, estou ouvindo, é uma porta de saída, mas de entrada tem várias. Então, eu tenho que zelar muito mais pelo que entra, pelos sentidos, né? O toque, é tudo informação que está entrando. É tudo informação entrando, então eu tenho que zelar muito mais pelo que entra até do que pelo que sai, porque o que vai sair é consequência do que entrou. A boca fala do que está cheio o coração. E entrou por E o que é o coração? E o que é o coração? É a mente. É a alma. É a mente, é a alma, é de tudo que eu me alimentei, são minhas memórias, é tudo que entrou desde a minha concepção até agora, está aqui. Então, o sentimento, ele é muito pessoal, né? O sentimento. Eu estava vendo um rapaz comentar uma vez que quando alguém toca na sua mão, você não sente a mão da outra pessoa. Você sente a sua mão sendo tocada pela mão dele. Então é muito pessoal esse sentimento. Então, quando você falou aí de o toque, o cheiro, então ele falou, eu achei muito interessante, realmente é uma percepção minha. Quando alguém toca na sua mão, você não sente a mão dela, você sente a sua mão sendo tocada. Experiência. É a sua própria experiência. Por isso que quando a gente fala de outras pessoas, a gente está falando que a outra pessoa, na verdade, é um espelho. Né? Por que eu me irrito? Eu lembro que uma frase que me prendeu muito quando eu comecei a seguir o Pablo foi que tudo que te irrita te prende.
E, gente, ele me irritou demais, vocês não têm noção. Ele me irritou demais, só que eu não conseguia parar. Então, tudo que me irrita me prende. Então, essa é uma frase que me prendeu, de verdade, porque eu quis entender ela. Enquanto eu não entendo, eu não desisto e eu não... Assim, eu preciso entender. Para entrar, eu preciso que entender. Preciso passar por isso. Então, a gente vê que o outro, o que irrita no outro, o que me traz um sentimento bom, é o que você falou. Fala muito mais de mim do que do outro. E quando se tem essa percepção, tudo fica mais leve, né? Fica mais leve e eu não vou procurar no outro. Primeiro eu vou procurar em mim. Porque senão a gente sempre culpa o outro por tudo, né? Tudo é por culpa do outro. Aí a gente volta lá para o vitimismo, como eu falei lá no... Aonde nasceu o vitimismo. Nasceu o vitimismo onde? Onde entrou a percepção do mal. O homem já tinha o conhecimento do bem. Quando entrou o conhecimento do mal que ele quis, entrou medo, culpa, condenação, vergonha, vitimismo, transferência de responsabilidade, nasceu lá. Então, tudo isso nasceu lá, na queda. Tudo nasceu lá no Éden. Então, a gente começa a entender que não é sobre o outro, é sobre mim. Eu preciso entender e entrar para dentro. Por cima. E é para o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Quando eu entro para dentro, eu começo a entender muita coisa, mas eu não vou me entender se eu não entender o meu relacionamento primeiro com Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Porque eu tenho que estabelecer o relacionamento aqui. Porque se eu for ter só na horizontal, é vazio. Passa. E o cara talvez deve ter muito vazio. Então, eu preciso estabelecer um relacionamento primeiro com o meu Criador, para eu descobrir quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. São as perguntas do ser humano. Todo ser humano quer responder essas perguntas. Então, da onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Eu não vou achar resposta para essas perguntas fora... explicativo sobre Adão, que eu postei ainda não, André, eu preciso ver. Pois você coloca o link para a gente lá no... Na verdade, ultimamente eu não estou vendo muita coisa fora, né? Porque eu estava contando hoje, eu estou em seis cursos ao mesmo tempo. Fora o meu curso e fora o trabalho. Então, eu estou em 6 cursos só de uma vez. É só isso. Então, eu sou pilhada o tempo todo, viu, André? Eu não sou hoje, não. E mais um batismo e mais uma imersão, que é amanhã, hoje e amanhã. Então, não estou nem contando o curso de amanhã, né? Não, de depois. Não estou nem contando esse. Estou falando só os que eu estou fazendo normal. Então, eu acabo não acompanhando muito, mas eu quero assistir sim. Põe lá que eu também quero ver. Então, a gente vê que tudo começa de eu entender o relacionamento com o Criador. Porque se eu não alinhar o meu relacionamento com o Criador e descobrir que Ele me fez a imagem e semelhança, mas com propósito, não tem como eu buscar uma sabedoria, vai ser tudo vazio. Vou trabalhar para quê? Eu vou trabalhar para quê? Para ter dinheiro, para fazer o que eu quero aqui? Aí Jesus fala, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que você tem? Para onde vai? Eu quero ter uma família, não sei o quê. Aí você vê as pessoas correndo para ter. E aí? A gente vê que tem coisas estranhas acontecendo. Se vocês não perceberam ainda, comece a prestar atenção. Tem coisas estranhas acontecendo. Na Terra. Na Terra. Tem coisas acontecendo. E a gente vai para Apocalipse, eu já sei o fim. Isso me assusta? Não. Muito pelo contrário. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Mas, se a gente sair da bolha, se saírem da bolha que tem vivido, elas perceberão que tem coisa acontecendo, o mundo está mudando.
Tem coisa estranha acontecendo. Até quando as pessoas vão viver culpando a Deus pelo que está acontecendo? Não olhando para si mesmas. Com certeza. Então, tem coisa aí que precisa mudar, né? Aí eu vou falar lá do 3 para a gente ir continuando. Então, vamos embora. Que a benignidade, a benignidade, ela é mais profunda que a bondade. É ser benigno. Porque, para entender essa palavra, vai ser fácil. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, qual é a palavra que ela quer ouvir? Maligno ou benigno? Benigno. Então, o que é benigno? Né? Que é bom para você, que ele não vai fazer mal. Ele não vai te fazer mal, porque se for um câncer benigno, você fala assim, não, tranquilo, esse não é perigoso, esse não é danoso. Ele não é danoso para mim. Agora, se eu ouvir um diagnóstico maligno, então ele já é complicado. Então, a benignidade é mais profunda do que bondade. Deu para... Sim. Fica mais fácil aí, né? Que a benignidade e lealdade jamais te abandonem. Que esteja ao redor do teu pescoço. Escreve-a na tábua do teu coração. O que foi escrito em pedra foram os mandamentos. Mas ele está falando, não escreve em pedra. Escreve no teu coração. A lei foi escrita em pedra. Mas ele está falando, os mandamentos, escreve no teu coração. Não é em qualquer pedra, não é em qualquer tábua. Não são as tábuas da lei. Mas escreve agora no teu coração. Volta para dentro. Tem os dedinhos de fogo aqui estão... Lê aí, Ângela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem um vídeo, a Andréia fez um vídeo explicativo sobre Adão, ela vai compartilhar com a gente. De novo, você tem que cair lá para dentro do Telegram para ter acesso a tudo isso aqui. Todo mundo a milhão, essa semana já postei que nossa verdadeira profissão é amar. Enquanto isso, trabalhamos, exatamente. Porque quando eu faço para Deus, aí a gente volta lá para Efésios. Porque quando eu faço para Deus, minha motivação tem que ser para Deus. Eu só vou fazer na consequência. Aí a gente volta lá para o estudo de Efésios. Adão dividido em hebraico, atrás Elohim, que é Deus Criador, e Dan traz o sangue, que se refere à humanidade. Logo, um precisa do outro para viver e evoluir. Adão também quer dizer feito da terra, cor da terra. De novo nos fala que é de dentro, que está dentro. Só dentro temos as respostas, é só de dentro. É só dentro, mas é dentro ligado com o alto, porque só dentro tem muita gente filosofando, tem muita gente meditando, tem muita gente buscando dentro, mas sem o link com o Criador. Então, é dentro, mas é ligado com o Criador, porque só dentro qualquer um busca em meditação, em zen, mas é esse contato realmente com o Criador, que a gente busca esse alinhamento que a gente chama de horizontal para ter vertical, ao contrário, vertical para ter o horizontal. Aí a gente vai assim, né, Alex? Tem que ter isso aqui, que sempre vai combinar nisso aqui. Não tem como ser diferente. E lembra alguma coisa? Lembra uma cruz? Sempre vai acabar na cruz. As 3 esferas, sempre. Sempre as 3 esferas. É o DNA, né, de Deus. O DNA de Deus. Quem não curtiu ainda, quem não foi na minha página, Raia Zoe, tem um vídeo do Adalto Lourenço falando da base 3. Raia, com H-A-Y-A-H. Raia, porque é a primeira menção de Gênesis 1:3. Haja. Haja é escrito Raia, isso, exatamente. O meu canal é Raia Zoe. Haja vida verdadeira, vida plena.
Então, lá tem falando do DNA e tem falando do base 3, que é o Adalto Lourenço. Tem os 2 vídeos lá. Um médico, acho que um cientista falando do DNA humano e também falando da base 3, que tudo é base 3. Eu amo o número 3, porque é tudo base 3. E aí, continuando no 4, porque para a gente chegar no 5, 6 e 7, que eu gosto demais. Então, vamos lá. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Se você viver de acordo com os mandamentos, de acordo com os preceitos, você vai achar favor de Deus e dos homens e com certeza vai ter boa reputação, porque não tem o que falar de você. Porque você vive por princípios e não por regras, não por achismos e não por coração. Mas pelo que está dentro, dirigido pelo Senhor. Dirigido pelo Senhor. Então, a gente vai ter boa reputação e vai encontrar favor diante de Deus e dos homens. Não tem como ser diferente, né? Não tem. Você pode até achar uma pequena, vamos dizer assim, dependendo das pessoas, uma pequena resistência ou uma resistência no início, até mesmo que está trocando. Lembra o sair do cômodo, mudar de hábito dói. Você precisa quebrar uma barreira, até um hábito ruim que já tem, um costume, sei lá, não sei o que você pode falar. Então, até para você sair, vai exigir um esforço da sua parte. Pode até de início, mas depois que você começou a caminhar, acabou. Aí vai. Aí Depois vai. que saiu da inércia. Aí já era. Aí os 5, 6 e 7, eles para mim são muito dependentes, porque ele traz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É uma dança perfeita. É quando eu deixo o noivo conduzir, vamos dizer assim, quando eu deixo Jesus conduzir. Esse foi uma cena que o Senhor me deu quando eu estava conversando com Deus sobre esses textos mesmos e ele falou que uma dança perfeita pensa numa dança perfeita, porque eu vi essa cena da dança e ele fala assim, uma dança perfeita é quando um conduz e o outro é conduzido, porque se os dois quiserem conduzir, não há dança. Mas um tem que se deixar levar. E foi muito. E eu escrevi essa frase aqui. Uma dança perfeita é quando eu deixo o noivo conduzir e só desfruta. No momento de intimidade, confiança plena da condição. Então, essa foi uma frase que o Senhor me deu, foi uma situação que o Senhor me deu para entender isso aqui. Porque se os dois quiserem conduzir, não tem dança. Já viram que lindo que é um casal? Eu amo ver aqueles casais dançando. Você pega um tango, vê aquelas danças de apresentação mesmo. Um está conduzindo. Eu gosto de patinação no gelo. Sempre você vê que tem um conduzindo. Se os dois quiserem conduzir, não vai. Não tem harmonia. E tem um toque, Ângela, para quem quer, para quem está com dificuldade de ser conduzido. Se a pessoa está se confiando, como diz aqui, ó, confia no Senhor. Se você não está confiando mais em você do que no Senhor, e você está com dificuldade de deixar o Senhor conduzir a dança, é só ir para águas mais profundas, que aí você não vai tocar no chão e aí ele vai conduzir você não vai ter condições. Ele te conduz e aí tudo certo, né? Verdade. Foi muito lindo, porque eu conversei muito com Deus sobre esses 3 versículos. E eu falei, eu quero entender. E eu entendo muito por analogia. E Deus é tão pessoal que ele fala conosco em analogias, né? E ele me trouxe essa analogia. É como se fosse assim, se os dois quiserem conduzir, não vai. Gente, é prazeroso demais quando você deixa ser conduzida na dança. Porque há aquele levar gostoso.
E aí, quando você não se apoia no seu próprio entendimento, na sua própria pegada, vamos dizer assim, não é na sua própria regra. A dança não é na minha regra. Porque se for na minha regra, não tem harmonia, não tem confiança. Sim, com certeza, cabe sim. Exatamente. Cabe sim, mas aí eu vou falar desse versículo já já, viu, André? Esse aí também eu tomei, foi uma primeira, eu falo assim, foi a primeira invertida que eu tomei sozinha no carro. Aí já dá pro Caio aqui de você. E aqui a gente vê que é não nos apoiar na nossa própria regra e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Aí ele começa, depois no 7, ele fala, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu vou explicar o porquê que eu falei, a Andréa trouxe um versículo que tem tudo a ver, que Jeremias 17, 5, ele fala, maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. E eu estava voltando, pós-IP, começando, eu estava estacionando o carro aqui na frente, e minha mãe sempre falou para mim, sempre, assim, eu cresci ouvindo, a sua obrigação é trabalhar, estudar, ser alguém na vida e nunca depender de um homem. Eu ouvi isso minha vida inteira, e quando eu voltei do IP, tudo, tinha feito os desbloqueios, e aí eu ouvi audivelmente, tua mãe não estava de todo errada. Gente, não pergunta, eu ouvi. Tanto que eu respondi audivelmente. Eu falei, como assim? Porque eu tenho minhas DR, né? Quem já acompanha mais tempo sabe que eu tenho minhas DR com Deus aqui. Eu falei, como assim não está de toda errada? Aí ele falou, não. Aí ele me trouxe exatamente esse versículo. Ele me trouxe esse versículo. E como eu conhecia, Deus sabe o que a gente conhece, né? Ele falou, mas você leu errado. E maldito o homem que põe no homem mortal a sua confiança, inclusive em você. Então, a gente não coloca no outro, mas a gente coloca na gente mesmo. Então, Deus me mostrou, foi um desbloqueio que eu fiz sozinha, quer dizer, sozinha, eu e Deus no carro, porque ele me fez ver que mais errado do que colocar a confiança no outro é colocar em mim mesmo. Então, exatamente por isso que eu gosto tanto desse versículo. Não te apoies no teu próprio entendimento. Porque a gente é bom em falar assim, eu não coloco a confiança no outro, mas a gente coloca na gente mesmo. E Deus me fez, falou, você seguiu certinho a orientação da sua mãe, mas você colocou em você mesmo. Você é homem mortal também. Então, quando ele fala que não te apoies no teu próprio entendimento, não tenta confiar em você mesmo. Porque eu não confiava no outro, mas eu confiava em mim. Dava no mesmo, né? Pior! É pior. É porque o pessoal fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, então é pior mesmo. Quando eu entendi isso, sozinha no carro, eu e Deus, eu chorei, mas eu chorei de sair do carro com o olho inchado. Acho que quem me viu falou, essa daí ficou maluca. Essa ficou louca. Mas eu entendi exatamente isso aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque a gente se acha sábio. A gente acha que já aprendeu, a gente acha que sabe. E uma das coisas que eu sempre peço a Deus depois dessa do carro, eu falo, Senhor, eu quero reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E eu não quero ser sábia aos meus próprios olhos, porque a minha sabedoria tem que ser o Senhor e do Senhor e para o Senhor. Claro que Ele nos dá, sim, porque a gente teme a Ele, mas não na gente mesmo. Não na gente mesmo.
É um perigo. Isso, eu falo com conhecimento de causa, se eu posso falar. Se eu posso falar, não, foi. E quando você fala assim, Ângela, que eu tenho suas DRs, eu tenho minhas DR com Deus, ele entende, então o que acontece? Na realidade, Deus, ele sabe conversar com a gente. Para uns que acreditam que Deus fala em sonho, ele vai falar em sonho. Para uns que acreditam que vai falar no para-choque de um carro, ele vai falar com o para-choque do carro, ele vai falar no outdoor, ele vai falar no rádio. Tudo ele vai te atender na sua necessidade. Aquilo que você acredita, se é em sonho, eu não acredito que Deus vai falar comigo em sonho. Então, eu creio que ele não vai falar comigo em sonho. Vai falar com outra coisa. Ele só não vai deixar de falar. Ele vai falar do jeito que você crê. E é muito pessoal, como eu falei, porque eu já passei por tanta profetada, por tanta coisa errada, que Deus sabe que assim, comigo, ele fala dentro. Ele fala comigo. Ele Então, fala tá vendo? por quê? Seria muito difícil por exemplo, se eu ouvisse de uma outra pessoa. Pode ser que assim, se não estivesse falando comigo e eu peguei aquilo, ótimo. Mas se estiver falando, não sei o que, Deus mandou te falar, tal. Nossa, para mim é muito difícil. Eu creio que existe, mas Sim. como eu falo que cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, Deus fala comigo. E essa foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Ter DR com Deus, assim, discutir relação, é muito gostoso, porque ele é um pai que entende. E eu lembro agora daquele vídeo da Isadora Pompeu, ele falando Sei. eu sei, eu sou seu pai, eu sei, você não sabe andar ainda. Você ainda é criança, criança não sabe andar sozinho. E criança faz birra, criança faz manha. A gente tem muito mais de criança do que a gente imagina. Já viu a criança quando fala assim, eu já sei andar, deixa que eu vou. Não segura na minha mão, agora eu vou. Não é assim? Quem já teve filho, eu tenho sobrinho, tu já cuidou de criança. Eu não tenho filho, mas eu já cuidei de todos os meus primos, sobrinhos, vamos lá. Aí já fazia assim, não quero a mão. Eu já sei. É igual o meu ontem. O meu ontem eu fui dar uma alinhada da oração dele, né? Porque ele ora antes de deitar, ele faz a oração dele. Falei, peraí, vamos dar uma alinhada na sua oração e vamos melhorar ela. Aí eu falava e ele repetia, né? Aí eu falei, Pai, graças por eu ter nascido perfeito, eu falei. Aí ele foi e falou assim, Pai, graças por eu ter nascido quase perfeito. Ele falou, eu falei, como assim quase perfeito? Não entendi. Ele falou, não, perfeito é só Deus. Nós somos quase perfeitos. Eu falei, tá, mas eu tô falando perfeito de ter nascido perfeito inteiro, sem nenhum defeito nenhum. Isso que eu falei. Tá. Aí ele foi e repetiu. Mas ele falou na lata, assim, ó, eu falei e ele falou assim, não, obrigado por sermos quase. Aí eu falei assim, como assim quase? Aí ele explicou, não, perfeito é Deus, nós não somos perfeitos. Aí eu expliquei para ele, né? Falei, não, perfeito, estou falando de estar inteiro, perfeito, não ter nenhum defeito, não ter. Mas Aí ele foi e repetiu. até aí eu vou falar para você que, mesmo se estiver faltando Nick Furtick, que é aquele que não tem pernas, não tem braços, e ele Sim, aquele que roda o superação. mundo palestrando motivacional e falando de Jesus. Isso é muito. Então, ele é perfeito, ele nasceu perfeito. Né? Sim. Deuteronômio 32:4, Deus não comete erros, ele é perfeito em tudo que faz. Tá Eu vendo? amo esse versículo, Deuteronômio 32:4, fica aí a dica. Se a gente for assim, eu acho que esse provérbio aqui é muito, muito cheio de riqueza, porque ele fala: você quer ter saúde no seu corpo e vigor nos seus ossos?
Reconhece o Senhor em tudo. Reconhece o Senhor em todas as coisas. Não se apoia no seu próprio entendimento. A gente está aprendendo aqui princípios de vida, princípios de valores, Vida princípios. plena. Então, ele vai garantir saúde para você, vida longa, saúde. E Olha o 8, Ângela, aí. é o 8 que eu falei. É o 8, né? O meu tá falando o teu umbigo e medula para os teus ossos. Ó. Olha como é profundo. Medula para os ossos. Aqui ele fala vigor para os teus ossos. Medula é... Gente, quando a medula está doente, todo o corpo está doente. Quando a medula está doente, tudo vai estar doente. Então, se você quer saúde plena, viva pelos princípios, viva pelo temor do Senhor, porque ele é o princípio de tudo. E aí o 9, ele fala um princípio muito interessante, que se você pegar nos livros, se você pegar nos grandes bilionários do mundo, eles aprenderam isso aqui, porque as pessoas acham que isso aqui é só para a igreja. Mas honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, a generosidade, ela é princípio. Então, honrar ao Senhor com os seus bens. O Senhor não precisa dos nossos bens. Não. Certo? Ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia fala que a alma generosa, essa prosperará. Então é muito claro isso aí. Porque lembra que a gente sempre fala que o amor de Deus se completa no outro. No outro. Não se completa na gente mesmo. Se eu tenho, para mim só para quê? Ele vai se completar no outro. Então, se Deus me abençoa, eu vou abençoar o outro. O coração generoso, a alma generosa, ela prosperará, porque é princípio bíblico. Então, isso não tá fora, é princípio. Aí, Ângela, quando você fala que os bilionários entenderam essa palavra, eles entenderam também ao ponto de saber a hora de ajudar. Porque senão entra aquela história do casulo da borboleta, lembra? Uhum. Precisa ter esse feeling, é feeling que fala? Feeling. De saber a hora de ajudar. Vai ter momentos que vai ajudar com a palavra e o dinheiro não vai ajudar. Outros vai ter que ajudar com dinheiro porque a palavra não vai ajudar. Outros com alimento porque nenhum nem o outro vai ajudar. Então precisa ter esse. E aí sim prosperará. Mas aqui ele está falando com as primícias de todo o seu rendimento. Aqui está bem claro que é claro financeiramente. Que financeiramente, tudo que você produz. Tudo que você produz. Por quê? Quando você separa a sua parte generosa, a sua primícia, é como você reconhecendo. Você reconhece, isso aqui não é fruto meu, só é fruto do Senhor, bênção do Senhor sobre a minha vida. Reconhecimento. Então, reconhecimento. Reconhecimento de dependência. A generosidade é um reconhecimento de dependência. Por que eu consigo ser generosa? Porque eu sei que o que veio para mim é bênção de Deus. Então eu vou abençoar uma outra pessoa, eu vou abençoar o lugar que eu estou. Eu aprendi com o pastor Eduardo Reis que a gente abençoa o lugar que a gente está sendo alimentado. Isso para mim fez muita diferença, porque às vezes a gente fala, eu tenho que dar aqui, ali, o lugar que você se alimenta, o lugar que você se alimenta espiritualmente falando, é o lugar que você oferta, que você traz as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão de fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Tem promessa. Tem um outro versículo, Ângela, que também que eu gosto demais, que se completa com isso aí, e eu creio que se encaixa aí, é que Deus dá a semente àquele que semeia. Então, isso já é um outro. Tipo assim,
Se você é uma pessoa que não é generosa, uma pessoa que não ajuda, uma pessoa que não é grata, uma pessoa que não se dispõe, o que acontece? Deus vai entregar para essa pessoa, para ela jogar fora, para ela, sei lá, para ela comer a semente, vamos dizer assim. Então, eu acho muito poderoso esse versículo. Deus dá a semente àquele que semeia. Porque se você tem a semente e segura na mão, ela morre. Você tem que soltar ela para ela morrer, e, enfim. E a pessoa egoísta não semeia. Eu quero para mim. A pessoa que não é egoísta, que ela entendeu o amor do Senhor, ela vai semear na vida do outro. Porque ela entendeu que aquilo que ela recebeu foi presente. Então, ela tem facilidade de presentear. Então, eu falo assim, eu amo dar presente. Eu falo, por Eu quê? percebi. Eu amo dar presente, porque eu sei que o que eu recebi veio do Senhor. E, assim, muitas coisas que já aconteceram aqui nos bastidores, você sempre está por perto, você já participou de todos eles. Mas, assim, eu vejo que se Deus toca no coração, eu sou rápida em obedecer, porque eu sei o quanto Ele me abençoa. E eu sei já o quanto Ele usou pessoas para me abençoar. Então, quando eu entendo o mover que tem no semear, eu já fui fruto de semente de alguém. Alguém semeou na minha vida também. Semeou a palavra, semeou a atenção, semeou o estudo. Não, Então, se você pegar as igrejas, muita gente que hoje está é fruto de pessoas que semearam lá atrás. sim, que semearam uma palavra, que semearam uma atenção, semearam uma explicação, semearam um tempo, porque a gente semeia de diversas formas. Aqui está falando para mim, está claro, falando de rendimentos. Aqui está claro para mim falando disso, mas eu tenho que semear em todas as áreas. Semear amor, semear atenção, semear. Aí eu volto para a palavra do networking, que aqui quem está aqui sabe que eu tenho meio aversão a essa palavra pelo jeito que ela foi usada. E para mim, o verdadeiro network é a semeadura, é semear, porque é você semear na vida de pessoas, de amizades verdadeiras, porque você fazer network egoísta, para mim, está contrário a tudo que a gente está vendo aqui. Está Não tem contrário essência, né? à verdade, porque está sem a essência, está sem princípio. Então, essa palavra network, eu acho que ela tem que ser muito bem entendida. Quando a gente fala, é uma boa oportunidade para fazer network, mas, por favor, não seja egoísta. Vá com o que você também tem para oferecer. Então, quando você dá, quando você vai para oferecer, quando você dá, quando você está com o coração aberto a dar, você vai receber. Mas se você vai com um sentido de só eu quero para mim, o que eu posso tirar de vantagem disso? Já foi sem princípio, já perdeu, já foi sem essência, Começou errado. já começou errado, porque eu acho que a gente tem que voltar para o básico, né? Voltar para a essência. Aí, vamos até mais um pouquinho, porque eu acho que não vai dar para. 10? Deixa eu ver, a gente parou no 10, vamos ver até onde dá aqui Ah, para. não, aí você já falou 10 já, né? Já. Deixa eu ver. Eu amo 16. Vamos até o 16? Mas ó, o 11. O 11 é legal também, ó. Ah, sim, Filho mas meu, só até o 16. Mas eu amo todos. Pode falar, pode ler. filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Isso aí também é muito forte, porque às vezes a pessoa fica aborrecida ou fica chateada porque pediu algo para Deus e ou alguém corrigiu ou ele fez alguma coisa e depois percebeu que estava errado e enfim. E aí não alcança, não atinge a presença, a correção, não consegue corrigir, aí ele não consegue trocar de fase, não consegue avançar, enfim. Leu 12 também aí. Aí o 12 diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Para completar, né?
Está completando. Então, quando a gente fala de repreensão, quando a gente fala de correção, na Bíblia, a base, o Strongs, falando aqui do Strongs, ele é a raiz da palavra, ou a base, é balizador. O que é a baliza? Você que mexe com carro aí bastante, o que é a baliza? A baliza é onde dá limite para você, né? Na hora de parar o carro. É onde dá o limite, é onde dá o limite seguro. Limite seguro, detalhe. Um limite seguro para que você possa parar o seu carro. Então, quando você fala de fazer baliza ou ter uma baliza, é você ter limites seguros. Então, quando a Bíblia fala de correção e repreensão, ela está falando de dar limites seguros. É como o pai, está exatamente comparando o pai. Você, como pai, por exemplo, seu filho é pequeno, ele fala, pai, eu quero sair de carro. Me dá o carro aí que eu vou dar um rolê. Você vai falar para ele, no way. Não Não, dá. às vezes ele quer jogar tem um jogo, ele quer, fala, não, esse não dá, né? Esse não dá para você. Então, qual o papel dos pais? Não é dar esse limite seguro, essa baliza segura? O que te faz pensar que Deus Pai não vai te dar um limite seguro? As pessoas tratam Deus como assim, ele está distante, ele está lá, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Aí deu alguma coisa errada, aí quando dá alguma coisa errada, mas onde estava Deus? Mas Deus não é amor? Deus não faz? Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo amoroso. Quem sai debaixo dessa correção, dessa baliza, é você, não é Deus. Então, a gente tem que pensar que o limite seguro de Deus está aqui, princípios. A gente está trabalhando com princípios, com provérbios. Provérbios é um livro de princípios, de limites seguros. Se você quiser andar seguro, se você quiser andar dentro dessa realidade, você vai ter que andar dentro dos princípios, dentro da segurança que Deus estabeleceu para a sua vida e para a minha vida. Agora, se eu viver minha vida do jeito que eu quero, sem princípios, eu não vou andar em caminhos seguros. Então, é isso que faz a diferença. Porque ele está falando aqui que Deus, ele dá o limite, ele dá a baliza para a gente. Você pode escolher rejeitar, ou você pode escolher viver por ela. Então, vivendo na baliza, vivendo nos limites seguros, você vai ter vida, paz, prosperidade, tudo que a gente já viu aqui. A honra do Senhor, temer ao Senhor, e a gente vai andar por um caminho seguro, por veredas seguras. Então, é muito simples. Eu quero andar na baliza do Senhor, no caminho seguro do Senhor, siga os princípios. Se você quiser andar pelo seu próprio entendimento, a gente leu lá no 3, do 3 ao 7, se você quiser andar do jeito que você acha, você fala assim, isso aqui é demais, é exagero, nossa, esse é um livro que eu já ouvi esses dias, que é um livro retrógrado. Decisão sua, só não reclama depois. Só não reclama depois. Mas é decisão de cada um. Eu quero viver pelas balizas que o Senhor estabeleceu, como seu filho, vamos dizer assim, se você quer jogar um jogo ruim, que vai encher a cabeça dele com coisas ruins, e você não dá limite, você só deixa. O que você está fazendo para o seu filho? Você está fazendo bem ou mal? Está destruindo ele. A longo prazo ele vai se prejudicar. E aí, Angela, aí entra aquela parte. Que lá na frente, aí a mãe vai falar assim, puxa, onde eu errei? Só que aí ela agiu de uma forma tão, tipo, inconsciente, não foi por maldade, que ninguém faz isso por maldade. Por isso que a Bíblia falou que o povo dele sofre por falta de sabedoria, falta de conhecimento das Escrituras. O que acontece? Ela vai, enquanto é pequeno, aquilo não pega nada, aquilo ficou enraizado no subconsciente da criança. Lá na frente, a criança começa a dar dor de cabeça para ela, e aí ela começa a reclamar, puxa, mas onde eu errei? O que foi que eu fiz? Aonde eu errei?
estou sendo castigado, ela nem percebeu que foi uma atitude lá atrás que ela tomou, que ou ela não tomou, Ou que não tô. levou ao que está agora. A minha esposa mesmo controla o Pedro em tudo, porque ele fica no notebook e ele, se deixar, ele fica o dia inteiro. Ele acorda, liga o notebook e se você não fala assim, não, chega, parou, é 1 horinha, ela agora fica pegando no pé dele direto. Se não, lá na frente, a gente que paga. E aí não adianta reclamar. Por quê? Se ele fica no notebook, no laptop o dia inteiro, ele não tem uma atividade física, vai comer mal, vai estourar em alguma outra área. Fora o que Então, está entrando, né? Então, sim, você imagina Deus como um pai perfeito, se ele vai deixar a gente fazer tudo o que quer. Você acha mesmo que a gente vai fazer tudo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e tudo bem? mesmo sabendo de tudo isso, né? Mesmo sabendo de tudo isso? Por isso que o Senhor é o balizador, os princípios é a baliza. Eu gosto muito de Hebreus 12, ele fala muito que Jesus suportou toda a dor pela alegria que lhe estava proposta. Aí depois ele o 12 continua falando que Jesus aprendeu a obediência por tudo que sofreu. Ele aprendeu a obediência e ele aprendeu. E aí ele fala lá, entendam as dificuldades da vida como disciplina do Senhor, ou seja, como balizas do Senhor. Então, se a gente já passou algumas dificuldades na vida, ou se passa, são os momentos de maior aprendizado. Pode olhar para trás, na hora que a gente está passando é terrível, mas pode olhar para trás, todos os momentos difíceis que a gente passa são os momentos que a gente mais cresce e mais aprende. Mesmo de uma maneira inconsciente, empírica, a pessoa está aprendendo. Está aprendendo, a gente está adquirindo experiência. Porque ela está sendo forçada a dar um jeito. Por exemplo, nessa pandemia, o que teve de gente que teve que se virar nos 30, porque muitas pessoas, as suas rendas foi cortada de um jeito literal. Por exemplo, quem trabalha com público, com festa, com eventos, com aglomeração, adivinha? Quebrou as pernas. E aí essa dificuldade, o que teve que fazer? Refazer todo o trajeto. E hoje, se você pegar esse pessoal que no início teve essa dificuldade, agora você vai ver. São pessoas que deram a volta por cima, são pessoas que descobriram outras coisas, que aprenderam outras coisas, porque senão ia... Então, foi na dificuldade. Foi na dificuldade. Começou a pandemia, eu dava 120 horas aula mês. 15 dias depois, caiu para 65, depois para 45. Então, dá para fazer a conta. E perguntavam para mim, você dá aula online? Não, não gosto. Não dou. Então. Eu aqui hoje, ó, só no online. Online, de casa. Só no online. Foi o ano que eu mais aprendi, foi o ano que eu mais fiz curso, foi o ano que eu mais cresci. Acho que eu cresci em um ano que eu não cresci em 10. Então, vamos aproveitar as dificuldades para ver como balizadores, Deus me dando um limite seguro para andar. Então, foram dificuldades? Foram sim, tempos difíceis, está sendo ainda, né, para muita gente, mas são os momentos que a gente aprende a andar. Gente, vamos falar de pandemia? Vamos dizer que a higiene é uma coisa bem complicada, as pessoas acabam indo em banheiro não lavando a mão, não usando álcool em gel, não se cuidando, não... Gente, o básico de higiene, hoje as pessoas têm que ter o básico da higiene, que é lavar a mão quando vai no banheiro. Precisou de uma pandemia para ensinar o pessoal a cultura nacional. Então, é impressionante, mas a gente vê que é um momento de dificuldade, sim, são balizas, são balizadores, estão colocando limites para a gente. Até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. A gente vê que tudo isso acontece, por exemplo, um vírus aconteceu porque o homem ultrapassou o limite da baliza.
Ele foi querer mexer em coisa que não era para mexer. Aquilo que estava quieto. Ele não é, tem coisa que não é para mexer e o homem vai lá querer mexer. Ele rompe as barreiras. Ele rompe os limites seguros que Deus Lembra de deixou. alguma coisa lá no Éden? Lembra de alguma coisa do Éden? Lembra alguma coisa de que Deus falou não faça, não coma? Olha que baliza segura que Deus deu para eles. Deus deu um jardim inteiro para eles comerem. Um pontinho. Aqui não. E foi aí que eles quiseram. Loucura, né? Loucura, né? E isso acontece até hoje, gente. E o 13 fala assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, a pessoa que encontra o entendimento, a habilidade, a perspicácia, a prudência. Então a gente vê que vamos assim pôr palavras nisso, né? Pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata, e o lucro que ela proporciona é muito maior que o acúmulo de muito ouro fino. Então, tem tanta gente procurando dinheiro, riqueza, milhões, e não estão procurando sabedoria. Não vale nada. Não vale nada. Que é muito vago. Alexandre o Grande conquistou muito, foi um dos maiores conquistadores. Para quem gosta de história, ele sim, viveu pouco, faleceu também novo, mas conquistou muita coisa. Mas quando ele ficou doente e morreu, ele pediu para ser enterrado com a mão para fora, para que as pessoas vissem que ele não leva nada. Daqui não leva nada. Aí a gente vê que Jesus fala isso com maestria, né? Louco, se hoje a gente pedirem a tua alma, o que você tem? Para quem vai? Então, só correr atrás de milhões. Agora a gente está na onda, né? De bater milhão, fazer não sei o quê, vou conquistar, você não sei o quê. Se bater milhão, se bater 1 milhão, sem o temor do Senhor, sem a sabedoria do Senhor, vai valer nada. Vai ser egoísta, vai ser olhando para si mesmo. Não tem proveito. Está aqui, está claro. Eclesiastes fala também, né? Uhum. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Salomão está nos mostrando exatamente isso. E então a gente vê que mais preciosa é a sabedoria do que rubis mais puros. E tudo o que pode ambicionar não é comparável a ela. Gente, imagina, você quer milhões, quer carro, quer avião, quer não sei o quê, quer não sei, tudo que você puder ambicionar. Salomão, imagina o homem mais rico da história. Até hoje, a fortuna de Salomão acho que a maior que já existiu. Então você tá ouvindo esse conselho de uma pessoa que tem dinheiro, que sabe o que é ter muito. Fala Então, do que presta tem. atenção no conselho dele, porque se alguém tem gabarito para falar, para dar esse conselho para a gente, é Salomão. E ele está falando, ó, mais preciosa é a sabedoria do que toda essa riqueza que eu tenho. E ele acabou perdendo a sabedoria que ele tinha, não a sabedoria em si, porque ele foi considerado o homem mais sábio que já existiu, mas ele deixou se influenciar depois por outras coisas, porque ele se corrompeu nos próprios ensinamentos dele. Então a gente vê que aqui ele ainda está no começo da sua caminhada. Ele estava bem no começo e falando: olha, a sabedoria é melhor do que tudo isso que eu tenho. Tanto que quando ele teve que pedir para Deus, ele pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza e prosperidade. Riqueza e prosperidade vieram junto. Mas aí, ele... Ângela, aí tem mais outro detalhe que você falou aí. Ele pediu sabedoria. E aí entra aquela parte lá. A sabedoria que ele pediu não era para ele. Era para administrar o povo que era de Deus. Olha só. Não é sobre ele. Não é sobre nós. Então, essa parte ela é muito... essa pegada de ele pedir, ele não pediu para ele. Ele pediu para administrar o povo que era de Deus. Então, tipo assim, com certeza. Tá aqui, ó. Tá para você.
Só isso que você quer? Aí, é muito show isso aí. Ainda veio prosperidade, paz. Veio junto. Por quê? Consequência. Ele não teve o coração egoísta, ele foi generoso. Me dá sabedoria para governar o povo que o Senhor me deu. E Verdade. você pedir sabedoria para você ganhar dinheiro, se pedir sabedoria para você ser mais rico, pedir sabedoria para você viver melhor, peça sabedoria para ser útil no reino. Essa é a minha sabedoria, é meu pedido sempre, Senhor. Me dá sabedoria sim, mas para que eu seja útil para o reino. Porque eu não posso estar aqui só passando, gastar minha vida trabalhando, ganhando ou tendo uma vida tranquila sem fazer diferença nesse mundo. Porque quando chegar no final dela, eu vou falar assim, o que eu aproveitei de tudo isso? Quando eu olho para trás, eu vejo as vidas que eu influenciei, as vidas que eu toquei, as vidas que foram a Jesus através de mim, as vidas que eu aconselhei e que se tornaram melhores porque tiveram contato com a minha vida. Então, em que eu melhoro você? Né? Em que eu melhoro vocês quando eu toco a vida de vocês? Em que vocês melhoram a minha vida quando vocês me tocam? Tipo, tocar aqui, a gente está falando de tocar em palavras. Então, o que eu posso deixar o outro melhor? Como que eu posso tocar a vida do outro? Ajudar de alguma maneira. Tocar assim, tocar com uma palavra, tocar com uma atenção, tocar. A gente pode tocar a vida das pessoas de tantas formas. Com oração. Oração, oração não tem limite. Olha, a gente está aqui, cada um em um lugar, que a gente não está hoje com pessoas de outro país, mas cada um em um lugar. A gente está, o onisciente, como você diz, né, Alex? A gente está aqui Onisciente. no Kairos. A gente está aqui no Kairos. Por quê? A gente está tocando a vida uns dos outros. Porque aqui nós decidimos abrir mão um pouquinho do nosso tempo, do nosso sono, para aprender, mas também para dar um pouquinho. Então a É gente uma está troca, né? troca. É uma troca, a gente está aqui para compartilhar, para receber. Eu aprendo com cada um de vocês os dedinhos aqui, ó, de fogo. Então eu estou sempre aprendendo. A Andrea tá colocando fogo no pinguim hoje. Hoje ela está colocando fogo no pinguim. Sentiu falta da Bia aqui com fogo no pinguim também, mas a gente sempre tem alguém que está tocando fogo no pinguim. Tem. A Andrea está cheia, gente. Ela está estudando, está com muita vontade. Essa é uma pessoa que eu vi uma transformação assim muito grande e muito rápido, né? Porque é um despertar, é o desejo. Aí a gente vê o que é o que é conversão verdadeira. É mudança de rota, mudança de direção. Eu estou indo para um lugar e vou para o outro. É desejar, é você buscar. Ela buscou, ela encontrou e ela mergulhou. Ela mergulhou nisso. Então é muito gostoso ver essa mudança rápida e assim ela caiu para dentro. E você pode cair para dentro também. A gente já viu sobre a troca da cruz, a troca do cordeiro. A gente já viu de como que eu faço essa troca, porque eu tenho que confessar com minha boca, crer com o meu coração. O coração eu creio, mas com a boca eu confesso. Porque a gente já falou do poder da voz, da palavra liberada, do Raya. Raya é a voz, é o liberar, é o haja. Então é poderoso esse nome. Vamos lá. Vamos lá. E aí no 16, esse versículo marcou muito minha vida no dia 5/7 do ano passado. Está até marcado aqui na minha Bíblia, porque foi um dia que eu fui visitar a área da expansão da church. E ele falou exatamente. Aí eu ouvi 2 vezes no mesmo dia esse versículo, o pastor Mirko e o pastor Eduardo Reis. Um de manhã, um à tarde, falando exatamente a mesma coisa, da bênção que Salomão está colocando aqui. A sabedoria traz essa bênção, porque ao passar pela vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Então, se você buscasse por sabedoria, lembra que a sua mão direita tem vida longa.
longevidade. Ela tá mostrando, ao passar pela vida, na mão direita, a sabedoria te garante. É garantido isso. É uma garantia que a sabedoria te dá. Longevidade. E na mão esquerda, riqueza e honra. Então, pega para você essas duas bênçãos da sabedoria e guarda. Eu peguei para mim 2 vezes no mesmo dia. Eu entendi, porque eu ouvi um pastor abençoando a gente quando isso, e depois, no final do dia, eu vi outro. Então, eu falei, gente, como eu nunca entendi? Estava na minha Bíblia. A sabedoria. Se você buscar a sabedoria, olha para a tua mão direita e vê, aqui eu tenho vida longa. Olha para a tua mão esquerda e olha e fala assim, aqui eu tenho riqueza e honra. Guarda ela. Vê se isso não é recompensa suficiente para buscar a sabedoria. Eu quero. Você quer? Já peguei, já guardei. Já pegou, né? Então, Já. você está ouvindo aí também, se você quiser, ouve, guarda, entende com o coração, confessa com a sua boca e, ó, pega a bênção dos princípios. Aqui todo mundo pegou, ó. Pegou. Aqui tá todo mundo pegou rapidinho, ninguém tá bobeando, não. Se você Aí não bobeia também, não. já pega e já cai para dentro. Na descrição do vídeo, nós temos o link para você ir para o Instagram. No Instagram, na bio, tem outro link para você cair para o Telegram. Lá nós postamos de segunda a sexta, todos os dias, o link para cair para essa sala, com esse bate-papo descontraído, falando sobre a presença de Deus, alinhando as 3 esferas, para você desfrutar daquilo que já é seu em Cristo Jesus. E eu creio que amanhã não vai ter, porque o pessoal vai estar pilhado. O pessoal já está, né? Tem domingo, por causa do evento mais tarde e na sexta-feira. Mas eu creio que na segunda-feira, imagina um monte de comentário que vai ter. Vai lá, Ângela. Venham desfrutar do que já é seu. A Andréia está aqui, ó. Mas dentro do que o papai me deu, também peguei. Venham desfrutar do que já é seu. Então, já é seu, mas a busca pela sabedoria também é sua. Então, você tem que querer desfrutar, porque você pode ser aquele filho que fala assim, eu quero a minha herança, dá a minha herança, mas eu vou viver do jeito que eu quero. Aí vocês vão saber de quem que eu estou falando. Aquele que os dois tinham a herança. Era deles. E um falou assim, da minha parte que eu vou viver minha vida como eu quero, no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria. Dá aqui minha parte que eu quero viver do jeito que eu quero. Aí, fala aí. longe do pai, longe da sabedoria, ele gastou tudo. Ele acabou com tudo rapidinho, porque longe do Senhor, longe dos princípios, longe do Pai, tudo que você tiver vai acabar rápido. Ele desejou comer comida de porco, que era a pior coisa para um judeu na época, era o porco. Então, ele desejou comer a comida do porco. Aí ele lembrou, ele falou, eu vou voltar, porque até os servos, pega essa, até os servos do meu pai estão vivendo melhores do que eu. Então eu vou voltar para ser servo. Não é nem para ser filho. E quando ele voltou, o pai falou: você nunca deixou de ser meu filho. Só vem. E aí ele abraçou, o abraço foi curador, porque o abraço envolveu com amor. Eu não deixei de te amar. Você não deixou de ser meu filho. Você saiu da minha presença. Você quis viver com o seu próprio entendimento. Por isso que esse princípio é tão forte. Se você quiser viver no seu próprio entendimento, o pai vai deixar. O pai não vai te segurar. Porque ele deixou o filho pródigo ir. Ele não vai te segurar. Ele vai falar assim, vai. Até a hora que você quebrar a cara, porque longe do pai é só quebrar a cara. Vai acabar com tudo.
Aí vai voltar, eu quero ser seu servo. Mas Deus é tão bom que ele vai te aceitar e falar assim: você nunca deixou de ser meu filho, mas você quis viver no seu próprio entendimento. Então, os 5, o 6 e o 7, para mim, são a chave grande desse capítulo inteiro, porque você pode viver e o Senhor não vai te segurar. O pai não segurou o filho pródigo. Falou: tá aqui o que é teu, pode ir. Ângela, falando do filho pródigo, é muito interessante porque os dois, um estragou e o outro não desfrutava. Então, tipo, os dois estavam na mesma linha. Os dois são pródigos. Os dois, porque tipo assim, um foi e estragou tudo. O outro estava lá e não desfrutava de nada. Quando o outro chegou, começou a reclamar porque o outro... Então, tipo, os dois... É interessante que você falou isso, porque os dois estavam vivendo nos seus próprios entendimentos, Exato. não reconhecendo ao Senhor, não reconhecendo o Pai em todas as coisas. Então, os dois não reconheceram o Pai. A pessoa pode até falar assim, ah, não, mas o fulano não saiu. Tá, ele não saiu, mas É pródigo do mesmo jeito. do mesmo jeito. É muito poderoso essa parte aí. Por isso que o 5, para mim, é muito forte, porque ele fala: não confie no teu próprio entendimento. Para mim, é um dos mais fortes e que Deus fala muito comigo, porque a gente tem a tendência de se apoiar no nosso próprio entendimento. A gente tem, não, eu sei, eu acho, não sei o quê. Gente, eu só vou achar alguma coisa se eu achar base na Bíblia. Se eu achar base aqui, ó, nos meus princípios, nos princípios de Deus. Aqui tá o que eu acho. Aqui tem que estar o que eu acho. Porque o que eu acho, o que muda? Agora, se eu achar base aqui, aí me convence. Aí eu acredito. Porque... Pode Pode falar. falar. Porque eu gosto demais de 2 Coríntios 2:20. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas as promessas, ó, todas quantas forem as promessas, tem em Jesus o sim e por meio dele o amém. O amém quer dizer que assim seja. Então, por meio de Jesus você tem o sim e o que assim seja. Então, viva por elas. É o que eu busco fazer. Viver pelas promessas, viver pelos princípios, porque aqui é o que eu acho. O que eu acho, o que eu deixo de achar, meu próprio entendimento, gente, isso não vale nada. Nada, se for fora da palavra. Verdade. A André colocou assim, manual da vida, manual de todos os seres humanos e manual do reino. É muito legal esse exemplo de manual, porque, tipo assim, todo criador, ele colocou ali um manual. Cristo nos criou, Deus nos criou e entregou para nós também o manual, que é a palavra de Deus. E aí é um manual para você viver bem aqui na Terra e por toda a eternidade. Então é um manual completo. Tá nas 3 esferas. A André falou aí, eu lembrei. Manual do Rei, né? Eu lembro como ele fez. É interessante como ele desenhou a eternidade numa esfera. Eu achei muito interessante, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. Porque na realidade é o Kairos. É o Kairos. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, é muito lindo a gente ver por esses princípios, buscar esses princípios e entender que eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. O que é meu coração? O meu espírito já confia, meu espírito está pronto. Agora, o meu coração, a gente viu que é minha alma, meu entendimento, eu tenho que embasar. Eu sou uma pessoa que eu preciso entender para crer. Tipo, no começo eu tive que entender, mas depois que você entende e cai para dentro, esse entendimento
explodido, expandido, porque eu achava que sabia alguma coisa. Assim como o nosso coração, que é a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa mente. Então, eu preciso me alimentar disso. E Paulo fala, em Efésios a gente falou que a gente precisa renovar a nossa forma de pensar, o nosso entendimento. Romanos 12 também fala, né? Romanos 12, 2 e Efésios 4, 21. Então, os dois textos falam sobre isso, e a Bíblia toda fala isso, Jesus fala sobre isso, a gente precisa entender a vontade do Senhor. E as balizas, lembra? Os princípios são balizas que vão nortear a nossa vida num caminhar seguro para a eternidade. Porque aqui, o que é a vida, gente? Passa, é um sopro. Passa muito rápido. 50... Até mesmo porque que nem a Andrea falou aqui, né? É atemporal. Então, tipo, o que vale é o agora. Na verdade, como eu digo para as pessoas, quando as pessoas brincam, né? Falam assim, já... Meu sobrinho, quando eu fiz 50, ele falou assim, tia, meio século. Eu falei, gente, eu sou só um bebê, eu sou eterna. Eu só vivi um pedacinho. Aqui é só um pedacinho, porque a Bíblia fala que o Espírito veio de Deus e voltará para ele. Então, Para a eternidade. essa ideia de idade, de tudo, para mim, ela é muito... Cronológica. Ela é muito... Para mim, foge. Por quê? É indiferente, né? Eu estou aqui com 51. Tá, parece que foi ontem, gente. Passa muito rápido. O Kairos... A cabeça não... O Kairos, ele é muito louco. Depois que eu assisti aquele filme, inteligência artificial, sabe aquele AI, inteligência especial, é AI que fala? AI, inteligência artificial, já assistiu? Não, acho que não. Ele fala muito sobre eternidade. Eu estou assistindo aula. Não tá pegando os filmes. É antiguinho esse filme. Depois eu coloco lá. Ele fala ele dá uma pincelada sobre a eternidade. Eles constroem um robô e o robô ele é eterno. Ele acaba inteligência artificial, ele acaba aprendendo sozinho, desenvolvendo sozinho, e ele se arruma sozinho, enfim. Ele fica eterno. E o fim do filme é muito triste. Mas eu vou assistir. Não, nós já estamos indo para o final também, André, porque eu também já está começando a apagar aqui, ó. Já Mas começando a dar bullying. não sei se sexta a gente está no ar ou não, a gente vai ver. Vai depender do impacto lá, né? Vai depender do impacto para eu saber se eu levo os aparatos ou não, né? Eu preciso Mas ver se não der na segunda, nós cai se eu para levo dentro. os aparatos ou não. Então vamos orar para Vamos. Deus nos dar assim, viver por essa sabedoria mesmo, né? Então paramos nos 16? No 16. Então tá. Deixa eu só colocar aqui. A bênção do 16, hein? Pega ela. Cabeça do 16, já guardei. E vou usar. 16, vamos lá. Posso orar? Pode sim. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, por o teu amor que é tão grande pelas nossas vidas. O Senhor nos criou de maneira, Senhor, incrível. A gente não tem palavra para descrever, e ainda o Senhor deixou o manual de vida, um manual de regra e um manual de eternidade, de reino, porque o Senhor nos deixou limites seguros, os seus princípios, para que nós pudéssemos viver por Ele, viver próximos do Senhor. Pai, que o Senhor nos dirija em todas as coisas, que o Espírito Santo esteja nos revelando Cristo através de tudo que nós lermos, vivermos, que o Espírito revele Cristo em nós e através de nós, que ao tocarmos as vidas, as pessoas vejam a sabedoria que vinda do alto, não da nossa, Senhor, porque o que é o nosso próprio entendimento? Nós queremos a sua sabedoria,
a sua sabedoria, que é viver um temor ao Senhor, um temor que te honra, que reconhece quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que aqui está ainda, virando a noite para estudar, para dar um pouquinho do seu tempo para falar das suas coisas, para falar do teu reino, Pai. Obrigado pela vida de cada um, que se sejam abençoados mesmo. Em nome de Jesus, que nós sejamos abençoados, que a sabedoria na nossa mão direita tenha longevidade, que é vida longa, e na esquerda que nós tenhamos a prosperidade, as riquezas e a paz mesmo, Pai, que nós possamos desfrutar dessas bênçãos nas nossas mãos. Abençoa aqueles que não puderam entrar, abençoa nosso encontro também amanhã. Senhor, abençoa aqueles que estão na estrada, aqueles que ainda vão pegar a estrada, que o Senhor visite cada um. E eu quero abençoar também aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, que a tua bênção chegue até eles e que o coração deles se abra para o teu Espírito Santo, para a salvação que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Em nome de Jesus, Senhor, que o 007, o código 007 seja um caminho, um meio para alcançar muitas e muitas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já agradecemos pelas respostas dos nossos pedidos de oração, porque sabemos que o Senhor responde cada um deles no seu tempo, do seu propósito. É a minha oração a Ti, já muito grata, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Amém. Amém, amém. Então, bastidores, pode... Bastidores. Deixa eu só ler aqui o que a André colocou. Espera aí que eu não estou conseguindo mexer aqui no mouse. Espera aí. De ponta cabeça o mouse não dá, né? Não, aí não vai. Uma hora dessa já está dando um bug já. Já está dando bug. Ela falou que em nome de Jesus a paz esteja com todos. Te amamos, papai. Amém. Aba. Aba. Fechou. Então, vamos lá. Você que ficou com a gente até agora, agradecemos pela presença de coração e logo, logo a gente vai estar... a gente parou no capítulo 3, versículo 16, o próximo vai ser 3:17 em diante. Então, você que está aí, cai para dentro. André não vai ter que ser curiosa, não vai querer ver, mas vai ver só amanhã mesmo, André? Segura aí que nos bastidores ela vai te dar um pequeno... Eu mostro só uma amostrinha. Grátis. Nem sei para bastidores, é só para quem vai para os bastidores. Só para quem fica. Então você, na descrição do vídeo, o link para você cair para o Instagram, lá tem na bio o link para você ir para o Telegram, e nós postamos todos os dias, de segunda a sexta, o link para você cair para essa sala, com esse bate-papo descontraído, a sala do Cairóis, para alinhar as esferas e desfrutar de tudo que é bom, aquilo que a gente tinha falado antes. Desfrutar daquilo que já é seu. Então, abraço no coração, fiquem com Deus e fui!